Olá, sou Paulo Ferreira em mais um vídeo de Blender para iniciantes. Recentemente eu fiz um vídeo de importação de arquivos no Blender e depois de postado percebi que faltou muita coisa. Então decidi fazer um novo material, dessa vez dividido em 3 vídeos. O primeiro vídeo, o Blender importando arquivos do FreeCAD, Fusion, Plasticity e Modo. Arquivos como DAE, OBJ, PLY, STL, GITF, FBX. O segundo vídeo é o Blender importando arquivos DXF, arquivos de planta baixa, de programas como AutoCAD e os similares. E o terceiro vídeo é o Blender abrindo arquivos do Rhino, SketchUp e 3D Max, usando add-ons ou extensions. Antes de começarmos com as importações, vamos relembrar a tabela métrica que aprendemos na escola. Então temos a unidade de metro, depois decímetro, centímetro e milímetro, e também temos o quilômetro. Essas aqui são basicamente as unidades que mais se trabalha no 3D. Tirando o decímetro, que é difícil você encontrar alguém que trabalhe com isso, mas de repente pode acontecer. Mas normalmente nós trabalhamos com milímetro, principalmente em projetos mecânicos, centímetros, principalmente em projetos arquitetônicos e também o metro, e quilômetro quando você trabalha com mapas. Tendo isso em mente, então começaremos a trabalhar com a parte de importação. Mais um detalhe. Todas as peças que foram exportadas para serem importadas no Blender, elas foram todas elas criadas dentro dos seus respectivos programas. E todas elas foram feitas dentro das dimensões da planta, 60 mm de altura para 30 mm de diâmetro. Assim como no Plasticity, Modo, FreeCAD e Fusion. Com o Blender aberto, agora começaremos com as importações. Eu previamente setei a cena. Coloquei as pastinhas para os respectivos programas, onde vou importar os arquivos. E também criei um objeto com as dimensões de 30 mm por 30 mm por 60 mm. Assim a gente pode ter uma noção melhor se a peça está vindo do tamanho correto ou não.
Importações realizadas. Agora analisemos os dados. Vamos ter como parâmetro esse objeto que foi criado. Ele tem as dimensões de 60 mm no eixo Z e 30 mm nos eixos X e Y, ou seja, o diâmetro dele de 30 mm. Vamos começar com o Plasticity. Nós vemos que a extensão STL, ela tanto está nas dimensões, uma pequena diferença aqui, e a rotação está ok. O OBJ, ele tem as mesmas dimensões, só que a está em rotação em eixo X de 90. Aqui tem uma tabelinha para a gente ter uma noção de como ficou. Então, o STL no Plasticity ficou ok. O OBJ ele só teve a rotação de 90. Vamos agora analisar o Moro. O Moro já tem algumas peculiaridades que vamos comentar aqui. O DAE ele ficou com uma escala de 0.01, 0.010, ou seja, ele ficou bem menor do que deveria. O FBX ficou com a escala também de 0.1. Os únicos que ficaram corretos foi o GITF e o OBJ. E o STL ele ficou com um zoom de 6.000 e teve um erro de mesh. Então aqui o DAE ele ficou pequenininho, vamos dar um zoom aqui, ó, ficou bem pequeno. O FBX ele ficou com uma escala de 0.10, mas o tamanho ficou correto. E ele acabou importando, juntamente com ele, a parte interna que foi feito o desenho da curva. Então, a configuração do modo para exportar somente selecionados não funcionou. O GITF. Então, só para finalizar aqui, o FBX ele está nas dimensões corretas, mas o nível de escala não está, o que é estranho. O OBJ ele se manteve, escala está para 1, ok. E o STL ele ficou com uma escala maior, porém ele veio com uma mesh errada. Ele veio com essa mesh aqui. Então teve um erro de mesh. O Fusion. O Fusion nós tivemos erros nos três objetos. O FBX ele veio dentro de uma empty. Ele veio com um grau de parentesco dentro de uma empty com uma escala de 0.001. Então ele, ao invés de ser aqui uma mesh, ele tem aqui uma empty e o objeto, né, a malha, ela está dentro dessa empty, é um grau de parentesco. Se eu descompactar esses dois, ele vai ficar bem maior, porque o objeto está na escala de 10. Por mais também que as dimensões sejam essas, as dimensões não estão erradas. As dimensões estão corretas, ó. Porém ele está numa escala de 10. Então, a hora que for mexer nessa malha, precisa tirar esse grau de parentesco e tomar cuidado com a escala. O OBJ mesma coisa. O Y veio com escala de 6.000, ó, 6.000 milímetros. E o STL, mesma coisa, só que com rotação. Só que aqui ele veio com 60.000 milímetros. O OBJ veio com 6.000. A rotação está ok. E o STL veio com 60.000 milímetros e ainda com uma rotação. Por mais que aqui não tenha rotação, a peça está rotacionada. Conforme foi colocado aqui, nós temos uma rotação no eixo X da peça, por mais que nas informações diz que não tem rotação. E a escala dela, que escala não, aqui o tamanho, né, o Z,
O eixo Z está com 60 mil milímetros. O que dá diferença na escala vai ser o FBX. E agora vamos para o FreeCAD. O FreeCAD nós vamos ter. No FreeCAD nós vamos ter o DAE e o GITF, ok. DAE 3030 59.6, escala 1, ok. GITF, escala 1, 59.6, 3030, ok. OBJ, rotação de 90 graus. E a escala, o tamanho dele maior, está com 59.603. O que também é interessante, ó, porque esses arquivos aqui foram todos feitos no FreeCAD e exportados. Esses aqui vieram com as medidas ok. Esse aqui ele veio um pouquinho menor. Esse apenas com a rotação de 90. Então podemos concluir que de todos esses aqui, no Plasticity o STL está ok, no Moro o GITF e o OBJ está ok, e no FreeCAD você tem o GITF e o DAE ok. Não quer dizer que os programas são ruins, não quer dizer que os arquivos estão ruins, né? No sentido, você pode utilizá-los, porém você vai ter que rescaloná-los e rotacioná-los. Por isso que é importante você conhecer o software que você está trabalhando. Por mais até que você conheça o software, a procedência dele, na hora de exportar você tem algumas opções que você pode mudar. O Moodle te dá essa opção, você pode mudar a escala de quando você vai exportar. Então fica difícil você saber o que a pessoa fez, a não ser que seja você mesmo. Mas se não for você, fica difícil você saber. Então não é raro você fazer as importações e arquivo vir rotacionado. Isso que eu não levei em consideração um outro fator que é importante, que é para onde que o normal está virado. A gente pode ver aqui no Blender, se tem uma ferramenta chamada Face Orientation. Eu vou tirar aqui somente colocar material. Então olha o que nós temos aqui. As duas estão com a face virada, o normal está virada para o lado certo. Ó, aqui dentro é a normal interna, então é assim que tem que ser. Se tivesse vermelho aqui fora, a normal estava invertida. E o que isso tem a ver? A aplicação de textura e de alguns add-ons, né, algumas extensions, ela acaba... Add-ons não, alguns modifiers, alguns modificadores. Eles vão trabalhar de uma forma errada, caso a normal esteja invertida. E às vezes acontece de não a peça toda estar invertida, mas uma parte dela apenas. Então aqui está tudo ok. Essa é a primeira parte do vídeo. Na próxima a gente vai fazer análise da importação de arquivos DXF. Espero que tenha gostado. Deixe um like, se inscreve no canal e me siga nas redes sociais. Até o próximo vídeo.